Olá, boa noite. RN2 no ar e já começa mostrando imagens ao vivo aqui na Ponte de Igapó, em Natal. O trânsito nesse trecho, está fluindo normalmente nos dois sentidos, mas no comecinho da ponte, no sentido para quem está indo para o centro da cidade, a gente vê uma situação bem diferente, até porque ontem uma tubulação se rompeu na Avenida Felizardo Moura, que é uma das principais, de Natal, e o que gerou muito trânsito desde cedo. Os motoristas tiveram problema e isso ainda está acontecendo, mais uma vez, horário de pico. Juliane Barreto está lá ao vivo em outro ponto da Felizardo. Juliane vai falar para a gente agora como é que está a vida do motorista nesse momento e também vai atualizar a gente a questão mesmo do serviço que está sendo realizado aí perto, Juliane? Boa noite. Oi, Lídia, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. O trânsito, ele tá lento, viu? Quando chega na Felizardo Moura, eu vou mostrar ali como é que tá no sentido centro. Tem que estar com paciência para ir no sentido centro, porque na ponte, como você falou, tá liberado, mas quando chega logo depois da ponte, já começa a ficar lento, mesmo a obra só sendo daqui a uns 100 metros, eu vou mostrar, lá no bairro Nordeste. Mas o trânsito acaba ficando lento em todo esse trecho da Avenida Felizardo Moura. É uma faixa que está interditada para a recomposição, dessa tubulação de água que se rompeu. Mas como a pista já é estreita, acaba deixando o trânsito lento. Pela manhã foi ainda mais complicado. Teve motorista que relatou que chegou a passar 40 minutos só para sair da Felizardo Moura. Vamos acompanhar como é que foi durante o dia na reportagem? A segunda-feira começou complicada para os motoristas que trafegam pela rua Felizardo Moura, importante corredor que liga a Zona Norte ao centro de Natal. É que uma obra da Caerne para conserto de uma tubulação se estendeu ao longo do dia. Os motoristas precisaram de uma dose extra de paciência. Isso aí não é a primeira vez não, já é a terceira ou a quarta vez que é o mesmo buraco. Aí só causa isso aí, o tamanho do engarrafamento. A gente pegou o engarrafamento lá no Nordestão da Chadarrinha. Tá complicado. Quanto tempo você passou aqui na ponte? Na faixa de uma meia hora, 40 minutos ou mais. O congestionamento seguiu pela ponte, avenidas Tomás Landim e João Medeiros Filho. O motorista enfrentou mais de 30 minutos de retenção só para atravessar a ponte de Igapó. Essa vendedora preferiu saltar do ônibus para fugir do congestionamento e tentar chegar no Alecrim a tempo de entrar no serviço hoje pela manhã. Eu estou desesperada até de perder o trabalho, porque eu sou novata e final de ano, a gente não pode se atrasar de maneira nenhuma. E quando você é novato, é pior ainda. Agentes de mobilidade urbana organizaram o trânsito. No começo da tarde, a situação continuou complicada, com um fluxo intenso de veículos. Parte do trânsito foi desviada por dentro do bairro Nordeste. Como a Caerne explicou já na reportagem, o que aconteceu foi um rompimento de uma tubulação antiga. Segundo a Caerne, essa tubulação já foi substituída. Foi um rompimento que aconteceu na Avenida Felizardo Moura, na altura do bairro Nordeste. Mas ainda é necessário fazer a recomposição do asfalto que foi retirado para a obra. Então, a previsão é que a obra só seja concluída amanhã, no final da tarde. Então, a previsão é que amanhã de manhã esse trecho fique ainda complicado, no sentido Zona Norte-Centro para os motoristas. E uma opção para quem pode, de acordo com o percurso que vai ter que fazer, é pegar a Ponte Nova. Porque se já está complicado agora à noite, que geralmente é mais complicado no sentido Igapó, amanhã de manhã vai estar complicado do mesmo jeito que foi hoje. Então, quem já tiver um compromisso aí, já se antecipa, tenta sair um pouquinho mais cedo ou tenta aí pegar essa outra alternativa que é a que está sendo sugerida pela Secretaria de Trânsito de Natal. Eu volto com você no estúdio, Lídia. Obrigada, Juliane, pelas informações. Está aí, terça-feira, então, não deve ser tão fácil para o motorista que passar por essa região, E uma pesquisa da Federação do Comércio mostrou que metade dos natalenses vai às compras do Natal. A data, mais do que nunca, gera muita expectativa entre os comerciantes para ganhar um fôlego depois de um ano difícil. E para que o comércio continue se recuperando, também é necessário que o cenário da saúde seja favorável, E por isso, lojistas e clientes relembram os cuidados que não podem ser esquecidos na hora das compras. Não teve jeito. Aconteceu o mesmo que no ano passado. As compras de final de ano ficaram para a semana do Natal. Lotado, muito lotado. Cheio de gente, todo canto. E não deu para vir antes? Não.
Deu não, só de última hora mesmo. As compras tiveram que ser rapidinhas. Ela veio, mesmo que na correria, porque gosta de se arrumar. Mesmo se for só para ficar em casa no final de ano. Tem que ser roupa nova para começar tudo novo. Nas ruas do Alecrim, já dava para ver mesmo que as compras de final de ano do natalense estão sendo esta semana mesmo. E os comerciantes ficam só aguardando, na expectativa. Toda a venda conta muito para tentar se recuperar depois de um ano difícil. A gente está esperando que o comércio atinja a meta que está esperando, porque realmente esse ano foi um ano muito duro para a gente, mas graças a Deus estamos passando por ele. Eu acredito que o ano que vem, com o advento da vacina, se Deus quiser, o ano que vem a gente vai poder comemorar de uma forma diferente. E na casa onde não pode faltar presente, não dá para esquecer também dos cuidados que devem ser tomados para prevenir a Covid-19. Cuidados que devem ser tomados na hora de fazer compras nas ruas e também dentro das lojas. Na calçada é todo mundo de máscara, porque senão não entra nas lojas. E ainda tem medição de temperatura e higienização das mãos na entrada para garantir a segurança de todo mundo. Eu me preocupo com mim, né, com eu mesmo e com o próximo, né? O objetivo é manter os cuidados já conhecidos para funcionar com segurança e também continuar se recuperando dos prejuízos dos meses de restrições. Entre nós mesmos, nós nos fiscalizamos, pedindo para que todo mundo se adeque às normas, usar máscara, álcool gel, lavar as mãos, isolamento, distanciamento, quer dizer, porque a gente precisa do comércio aberto. Se o comércio pensar em parar novamente, vai ser uma catástrofe muito grande. Um cuidado que depende de todo mundo, porque, segundo os médicos, somente unindo proteção dá para evitar a propagação da Covid. Todo rigor é necessário e, portanto, os comerciantes têm que estar atentos. Da mesma forma, os consumidores têm que estar dispostos a jogar esse jogo, a respeitar as regras, a respeitar os fluxos, não é? A usar a máscara, de forma que esse é um esforço coletivo. Todo mundo tem que se esforçar para que tudo aconteça dentro dos conformes, para que os riscos, que já não são pequenos, possam ser os menores possíveis. Aí, agora vamos falar sobre os números, né, da pandemia da Covid-19 aqui no estado. A Secretaria de Saúde confirmou hoje 800 novos casos do novo coronavírus no Rio Grande do Norte, além de mais 4 mortes, sendo 2 nas últimas 24 horas. Com os casos de hoje, o mês de dezembro já supera o total de infecções registradas em novembro. Nos 30 dias de novembro, né, foram confirmados 13.947 casos e neste mês, até hoje, já foram 14.611 confirmações. Então, dessa forma, a média diária de casos registrados pela Secretaria Estadual de Saúde chegou hoje a 695 novos casos por dia, contra 458 do mês passado. Isso significa que, em dezembro, são registrados, em média, mais de 200 casos a mais no Rio Grande do Norte do que foi contabilizado em novembro. E desde o início da pandemia, o Rio Grande do Norte já soma 109.734 casos da Covid-19, 2.873 pessoas perderam a vida para a doença. E a taxa de ocupação de leitos críticos apresentou queda neste início de semana. Depois de ultrapassar a marca de 70% na semana passada, hoje está perto disso, 60,8%. A região metropolitana de Natal tem 57% dos leitos ocupados, a região oeste 64% e a Seridó 63%. E Mossoró recebeu mais 10 leitos críticos para o tratamento da Covid. Os leitos ficarão no Hospital Rafael Fernandes. A unidade é referência no atendimento de pessoas com doenças infecto-contagiosas na região oeste. Os equipamentos da nova ala, onde estão os leitos críticos, já foram instalados. Pela manhã, não houve demanda de pacientes para ocupar os leitos. Enquanto isso, funcionários faziam os últimos ajustes para começar o funcionamento. Os 10 leitos foram divididos em 2 espaços dentro do Hospital Rafael Fernandes, em Mossoró. Eles possuem toda a densidade tecnológica exigida por um leito de UTI, né, apoio diagnósticos e suporte de alguns serviços que exigem um funcionamento de uma UTI. Em abril, o Hospital Rafael Fernandes serviu de retaguarda de outras unidades da região, recebendo pacientes que deixavam as UTIs, mas ainda precisavam de atendimento em leitos clínicos. Agora, com a conclusão de uma reforma que nós fizemos aqui no setor de uma enfermaria que existia essa necessidade, a reforma
possibilitou que a gente fizesse a abertura desses leitos para atender pacientes críticos. A coordenadora explica que, na prática, os leitos críticos são leitos de UTI e funcionam com a mesma tecnologia. A abertura aconteceu depois que o Hospital Rafael Fernandes passou por uma reforma. Os novos leitos se unem aos que já funcionam para atender os pacientes graves da Covid-19 na região oeste. São 40 leitos de UTI no Hospital São Luís, 9 no Hospital Regional Tarcísio Maia, além dos leitos no Hospital Regional de Pau dos Ferros, no Hospital Regional de Iaçu e de leitos pediátricos e para gestantes, na Maternidade Almeida Castro. Na manhã desta segunda-feira, a taxa de ocupação dos leitos críticos na região era de 87%. A ocupação dos novos leitos do Hospital Rafael Fernandes ficará sob a responsabilidade da regulação. Isso significa que os pacientes trazidos aqui para o hospital serão encaminhados de outras unidades, como UPAs e hospitais municipais. Os pacientes vão chegar aqui regulados. Os pacientes darão entrada nas portas de entrada da rede, né, que são as UPAs, as unidades básicas, os hospitais regionais dos municípios, os hospitais municipais, como também CAPS, né? Tudo isso são pontos de entrada da rede. Né? A partir do agravamento, eles vão nos solicitar através do Regula RN e o paciente é regulado para cá. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte tem um novo reitor. Após 8 meses de espera, o professor José Arnóbio de Araújo Filho foi nomeado para a função. A nomeação atende uma decisão judicial e foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro. José Arnóbio Filho venceu as eleições para o cargo em dezembro do ano passado e a nomeação dele como reitor deveria ter sido feita em abril deste ano. Mas, na época, o Ministério da Educação decidiu nomear o professor Josué Moreira Oliveira como reitor temporário, mesmo ele não tendo disputado as eleições. A alegação do Ministério da Educação era de que José Arnóbio Filho não podia ser nomeado porque respondia a uma sindicância interna. No entanto, a decisão da Justiça Federal, publicada no último dia 11, entende que José Arnóbio Filho pode assumir a reitoria do Instituto Federal. O RN2 vai para o intervalo rápido agora e veja na volta que um aplicativo criado por potiguares vai para essa fase final de um programa do MEC e pode ganhar R$1,5 milhão em investimentos. A gente mostra nesta edição, fica com a gente. A Polícia Civil vai investigar uma chacina que aconteceu na madrugada de hoje. 4 pessoas morreram e uma ficou ferida depois que criminosos chegaram atirando contra as pessoas que estavam em um bar no bairro Lagoa Azul, zona norte de Natal. Foram muitos tiros. As famílias ficaram desesperadas. A chacina foi nesse bar no bairro Lagoa Azul, no conjunto Cidade Praia, de madrugada. Segundo as testemunhas, um carro branco com cerca de 4 a 5 homens já chegou dando rabiadas com os criminosos encapuzados e com roupas camufladas, já atirando em direção ao bar. O primeiro atingido foi Josué Pereira da Costa, de 45 anos, dono do bar, que morreu na hora. Outros 3 jovens que estavam no estabelecimento tentaram correr, mas também foram executados a tiros. São eles Vinícius Gabriel Jorge Santana, de 18 anos, Vladson Mateus Silva Gadelha, de 17 anos, e Diago Teixeira Marinho, de 18 anos. Um 5º baleado foi levado para o hospital em estado grave, segundo a PM. A mãe de Diago, um dos rapazes mortos, não entende o motivo do crime. Ele parou de estudar por causa da pandemia. Mas o vício dele era estar jogando, né? Tomava uma aqui lá, uma cervejinha e pronto. Essa casa, perto do bar, ficou com as marcas dos tiros no portão e na parede. A moradora disse que foram muitos disparos. Foi muito tiro, eu me abaixei para não pegar uma bala perdida em mim, porque olha aí o estado do portão, né? E foi horrível a cena, depois que as pessoas foram embora, né? Um ficou aqui na minha calçada, outro ficou ali na calçada ali e 2 dentro do bar. 2 pessoas foram poupadas dos tiros aqui no bar porque pediram para não morrer. Foi a esposa do dono do bar que estava agarrada à filhinha de 5 anos do casal. As portas estavam abertas, mas já estavam fechadas, não estava vendendo mais nada não, estava só limpando.
Minha filha estava no sofá, aí eu escutei os tiros, eu peguei ela nos meus braços e corri pro quintal. Passou um rapaz correndo por mim, no beco eu vi um homem encapuzado com a lanterna. Eu pedi, pelo amor de Deus, não me matasse nem a minha filha. Eu corri para dentro de casa, me tranquei por muito tempo. Eu saí e vi todo mundo morto. A viúva era casada há 15 anos com Josué e lamentou a morte do marido. Eu tenho certeza que quem matou ele sabe agora que ele era inocente. Uma ótima pessoa, nunca fez mal a ninguém. Na busca por armas usadas em um homicídio, a polícia prendeu o filho de um homem apontado como sendo autor dos disparos, além de outras 3 pessoas. Armas também foram apreendidas. Vamos entender essa história que aconteceu em Macaíba, na Grande Natal. Nesta segunda, a equipe da delegacia de Macaíba saiu em busca da arma usada em um homicídio registrado no último dia 12. E assim chegou à prisão do filho do apontado como sendo o autor dos disparos. O homem de 25 anos estava com uma pistola e levou a polícia a prender uma outra pessoa que estava com essa espingarda em casa. Fizemos uma operação hoje de manhã e conseguimos a apreensão de uma pistola .40 com o filho do atirador. Então ele foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Logo após ele indicou uma outra pessoa. De fato, nós fizemos a abordagem e fizemos a prisão do senhor de 54 anos, mas que no contexto da investigação de homicídio ele não aparece. De acordo com o delegado responsável pelas prisões, 2 homens já estavam presos pelo homicídio, no qual, de acordo com ele, a vítima morreu depois de cobrar dinheiro que estavam lhe devendo. A vítima que faleceu, ela tinha propriedade, arrendou ao suspeito que é apontado como mandante do crime, mas em razão da falta de pagamento disse que não faria mais negócio com ele e ele, revoltado, contratou uma pessoa que é apontada como um pistoleiro da região e executou a vítima. Eles não contavam com a presença, naquele momento, do filho da vítima. E aí eles tentaram também a morte desse jovem, ele conseguiu sobreviver e das investigações, imediatamente nós fizemos a prisão em flagrante do mandante e com uma semana depois a gente conseguiu prender o atirador. Nenhuma das armas apreendidas foi utilizada no homicídio registrado no começo do mês. Isso porque, de acordo com as investigações da Polícia Civil, o armamento usado na ocasião foi um revólver de calibre 38, que, como ainda não foi encontrado, seguirá sendo procurado. Quando os policiais já voltavam dessas buscas, se depararam com um homem suspeito de outros crimes. Ele, que tem 28 anos, estava com a companheira de mesma idade e acabaram presos também por porte de arma. Em frente à UPA de Macaíba, nós encontramos aquele veículo suspeito, sempre apontado em investigações de alguns crimes investigados pela equipe de Macaíba. Nós fizemos a abordagem e, de fato, nós encontramos a arma de fogo com o casal. E a gente continua falando sobre insegurança porque, olha só, nem a casinha do Papai Noel montada lá na Praça da Árvore, em Mirassol, aqui na capital, escapou da ação de criminosos, viu? Uma das janelas da casa foi quebrada e materiais usados pelo Papai Noel foi levados pelos criminosos. O Sérgio Henrique Santos traz as informações pra gente, está lá no local, inclusive. Sérgio, boa noite. Não tá fácil para ninguém, né? Até mesmo a casinha do Papai Noel acabou sendo alvo aí dos bandidos? Aberta ao público, inclusive, mesmo com as restrições de visitação por causa da pandemia, ela só funciona de quinta a domingo, das 6 da tarde até as 9 da noite, mas aconteceu no fim de semana, vândalos entraram aqui na casinha do Papai Noel e levaram alguns pertences, inclusive do próprio Papai Noel, como é o caso, por exemplo, de um isopor que era utilizado pelo Papai Noel e pelas mamães noéis. Eu estou aqui do lado do Irapuan Nóbrega, ele é secretário de Serviços Urbanos de Natal. Secretário, o que aconteceu? Tinha vigilante aqui no momento e por que isso foi levado? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite Sérgio, boa noite Lídia, boa noite a InterTV. Temos vigilante, a empresa mesmo disponibilizou o vigilante, só que ele faz a ronda no entorno da árvore e ele acredita que foi exatamente nesse momento que ele estava de um lado da árvore, quando ele retornou para cá, encontrou a casinha, a janela arrombada, com os pertences retirados de dentro.
A gente está vendo aí as imagens, nós temos as imagens que foram feitas que mostram que eles entraram pela janela lateral aqui na Irapuã. Isso. E o que vocês fizeram, que medidas vocês tomaram para melhorar a segurança aqui? A polícia foi comunicada? A polícia foi comunicada, a Guarda Municipal foi comunicada. Nós pedimos, inclusive, tanto à polícia, ao comando da polícia, como ao comando da Guarda Municipal, que fizesse rondas aqui no entorno da árvore, como em outros equipamentos públicos da cidade. Irapuã, muito obrigado. Lídia, eu devolvo para você. Pois é, infelizmente está acontecendo aqui na nossa cidade, como a gente ouviu aqui o secretário falando, a população também pode ajudar. Exato, Sérgio, agora não só a casinha do Papai Noel, como os cemitérios públicos também voltaram a ser alvo dos criminosos nesse fim de semana. Não é a primeira vez que a gente mostra, eles acabam levando cobre existente aí nos túmulos e mais uma vez isso aconteceu. Não está na hora de esses locais serem melhor resguardados? O que a Secretaria tem pensado sobre isso? Exato, Lídia. A gente aproveita, inclusive, a presença do secretário aqui para perguntar exatamente sobre isso a ele. Foram 30 túmulos que foram, de certa forma, violados no cemitério do Alecrim nesse final de semana. E duas alamedas que existem na Zona Norte, elas tiveram fios de cobre roubados. Secretário, o que aconteceu no Alecrim e nessas galerias, nessas alamedas, melhor dizendo? Nas alamedas já está sendo constante, não só nas alamedas da Zona Norte, mas também na alameda da Avenida Alexandrina e da Afonso Pena também. Mas o mais simbólico está sendo as alamedas da Zona Norte, não só a Maranguape, como a Marinho Chagas. Só nesses 30, 45 dias já foi roubado mais de 4 mil metros de cabo, de fios de cobre. Muita coisa. É muita coisa. Agora, só rouba porque tem quem compre. A população precisa denunciar o comprador, não só o ladrão, o bandido, mas também tem que denunciar o comprador, porque só rouba quem tem para quem vender. E no caso do cemitério do Alecrim, secretário, 30 túmulos, assim, lá não tem segurança, vigilância, o que vai ser feito? Fica o administrador lá, sempre está lá, mas como é um local de baixa segurança, ele também fica com receio da vida dele. Então a gente voltou a pedir à Guarda Municipal e à Polícia Militar que fizessem umas rondas mais ostensivas, não só na árvore, mas em alguns equipamentos públicos que a gente sabe que é mais notório a questão dos roubos. Secretário, muito obrigado por sua disponibilidade. Então é isso, Lídia, eu devolvo para você aí no estúdio. Obrigada, Sérgio, pelas informações. E denúncias podem ser feitas, E a gente espera também que algo em relação à segurança mais efetiva seja realizado para deixar pelo menos o trabalho dos bandidos aí mais difícil, Porque parece que está bastante fácil. Uma startup potiguar está entre as 30 melhores do país em um programa de inteligência artificial do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eles passaram para a fase final do programa, que deve durar 6 meses, e ao final podem ganhar um investimento aí de até R$1,5 milhão de reais. Conheça o projeto que faz essa turma já ser reconhecida fora do estado. O aplicativo Face Ponto, que é um gerenciador de jornada de trabalho, é a única startup potiguar e uma das 4 do Nordeste nessa fase da disputa. Desde o início do ano que eles vêm provando que a inteligência artificial que utilizam no aplicativo é uma das melhores do país. Ele é um gerenciador de jornada de trabalho. Ele vai desde o ponto, da entrada e a saída do funcionário, para todos os registros de falta, de férias, de uma rescisão de aviso prévio, banco de horas, compensação. Então, todo o funcionamento do dia a dia do trabalhador nas empresas estará no aplicativo. E também com acesso ao trabalhador. E tudo isso começou porque Cássio, que é advogado trabalhista, viu que era necessário criar um tipo de tecnologia que facilitasse as relações de trabalho. De tanto ver problemas acontecendo na relação trabalhista, verifiquei que a tecnologia poderia dar uma transparência maior à relação, onde tudo que fosse ligado ao dia a dia, ao gerenciamento da jornada de trabalho, a registros que poderiam ser feitos do trabalhador com a empresa e da empresa com o trabalhador, colocando a tecnologia, isso facilitaria e diminuiria significativamente as demandas trabalhistas. Cássio e Aquiles são os sócios da startup. O aplicativo criado por eles já foi adotado por 300 empresas em 5 estados brasileiros e tem o cadastro de mais de 14 mil empregados. O trabalho com tecnologia permite que a maioria dos 16 funcionários trabalhe home office, sem prejuízo para a produção. E entre os funcionários, eles têm alunos de graduação, mestrado e doutorado em tecnologia, que enriquece bastante o projeto. A nossa equipe é o ouro, eu acho que é o mais importante. Não tem equipe melhor que a nossa, não.
O Fez Ponto começou concorrendo com 3.000 outras startups e foi passando em várias peneiras. Nessa fase em que 30 empresas ficaram, eles receberam R$200 mil em investimento e mentoria de várias partes do país. E planejam, com o maior aporte de investimentos, conseguir criar um hub do trabalhador. A ideia é que tudo que o trabalhador precise, ele encontre dentro do aplicativo. Desde até uma consulta médica, médico do trabalho, passando, por exemplo, até um banco, pedir um empréstimo. A startup tem ainda cumprido um papel social. Desde o início da pandemia, através de uma parceria com o LAIS, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, eles disponibilizaram a plataforma do aplicativo para que o governo consiga monitorar aquelas pessoas que estão em quarentena. É um monitoramento voluntário em que a pessoa baixa o aplicativo, faz o check-in e, pela localização, prova que está em casa. Os sócios esperam que, com a aplicação da Lei Geral de Micro e Pequenas Empresas no Estado e com a aprovação do Marco Legal das Startups, eles consigam concorrer em editais públicos para que o aplicativo, que faz reconhecimento facial, seja adotado no serviço público. Agora eles estão por mais 6 meses na fase final do programa. Ficando entre as 15 melhores, devem receber investimentos de até R$1,5 milhão de reais. A probabilidade de nós chegarmos entre os cabeças nessa última fase agora do edital é muito grande, porque nós temos esse diferencial que estamos na fase de scale-up. Nós já mostramos que somos bons, agora vamos procurar ser melhor ainda. Aí, a gente torce para dar essa notícia aqui, né? Que bom, boa sorte aí pro pessoal. O assunto agora é futebol. 2 representantes potiguares entraram em campo neste fim de semana pelo mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir. O América de Natal viajou até o Acre para encarar o Galvez e conseguiu arrancar um empate. O Galvez saiu na frente com este gol de Adriano, marcado logo aos 12 minutos do primeiro tempo. O empate do Alvirrubro veio apenas na segunda etapa. O Wallace pernambucano aproveitou a bobeira do goleiro adversário para tocar para Felipe Guedes, que deixou tudo igual, 1-1. América e Galvez voltam a se enfrentar no próximo domingo na Arena das Dunas e quem vencer avança para a próxima fase. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem se deu bem no primeiro jogo do mata-mata foi o Globo. O clube de Ceará-Mirim recebeu o Fest e venceu de virada por 2-1. O Globo saiu atrás do placar no fim da primeira etapa com o Bernardo. A reação do Globo veio nos 45 minutos finais. Edson Capa deixou tudo igual logo aos 3 minutos do segundo tempo. E aos 39, Aurélio, de pênalti, colocou a Águia em vantagem no duelo. Fest e Globo voltam a se enfrentar no próximo sábado na Arena da Amazônia, em Manaus, pelo jogo de volta das oitavas de final. O Globo só precisa de um empate para se garantir nas quartas de final e continuar sonhando com o acesso. Já o Fest precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para avançar sem depender dos pênaltis. E hoje, 21 de dezembro, acontece um fenômeno considerado raro no céu. O encontro dos 2 maiores planetas do Sistema Solar. Júpiter e Saturno ficarão alinhados e essa conjunção entre os planetas poderá ser vista a olho nu de quase todos os lugares da Terra. Isso já está acontecendo, né? E também é chamada aí a Estrela de Natal. Isso porque é um fenômeno raro, né? E é a maior aproximação visível entre eles desde a Idade Média, ou seja, está acontecendo novamente depois de quase 800 anos. Veja o que diz o astrofísico da UFRN, José Dias Nascimento, sobre essa conjunção. Hoje, 21 de dezembro, é o solstício para o hemisfério sul. É o início do verão para a nossa região. Hoje também tem essa conjunção de 2 dos maiores planetas do Sistema Solar. Saturno e Júpiter estarão alinhados, estarão bem próximos, de forma que da Terra será um evento astronômico bastante interessante de ser observado. O melhor lugar para observar essa aproximação é na direção do pôr do sol, observar da praia a direção do pôr do sol. É um evento relativamente raro. No caso desse alinhamento, o último aconteceu 800 anos atrás. É esperar que, como todo evento astronômico, que as condições meteorológicas ajudem, que as nuvens que estão hoje no céu de Natal, elas passem e deixem aí os planetas brilharem no céu de hoje à noite. Aí, vamos dar uma olhadinha então como é que está o céu aqui na região sul de Natal nesse momento. Olha só, está nublado, né? Vai dificultar um pouquinho a visibilidade.
Mas tá assim, a gente termina o RN2 de hoje. Uma ótima noite, a gente se vê.